Foi assim, pelas mãos de imigrantes alemães que procuravam um lugar para reunir a família e os amigos, que em 1965 surgiu o Teuto Esporte Clube, na época Clube Teuto Mineiro. O nome foi uma homenagem à região da Teutônia, na Alemanha. Betim, nesse período, estava muito longe de ser a grande cidade que é hoje. Era uma cidade onde, quando a gente à noite saía de casa para visitar alguém, as pessoas das casas por onde a gente passava convidavam: "Oh, Alfredo, entra, toma um café." Todos conheciam todos. É uma cidade, não tinha nem a estrada de Contagem até Betim, então a Avenida Amazonas não era nem totalmente calçada. Nessa época, o Teuto dava seus primeiros passos. Um clube fechado no início, com apenas 39 sócios, todos estrangeiros, e que exatamente pelo número reduzido de frequentadores, teve no clima familiar a sua principal característica. O Teuto começou em Belo Horizonte e ele funcionava onde é hoje o BH Shopping. Aquele terreno ainda é, até hoje, da família do grupo BMG, dos Guimarães. E na época os alemães tinham uma colônia pequena em Minas Gerais, eles trabalhavam na Magnesita, em sua maioria, e eles fundaram lá o clube para jogar boliche. E era lá. Aí, num dado momento, o grupo pediu a área para empreender, e eles ficaram procurando uma área. Aí surgiu essa área aqui de Betim, eles nem conheciam ainda, por causa do Alfredo, que era sócio e tudo, alguns não conheciam, e vieram adquirir essa área e aproveitaram uma granja e fizeram aqui uma pista de boliche. E eles resolveram comprar um terreno e fazer um clube só para eles. Então, em 60 e poucos, adquiriram aqui e foi formando o clube, né? Então, eu passei de uma fazenda para um clube social. Era um sítio de fim de semana que virou clube, né? E aí, com o ingresso dos sócios, foi se vendo a necessidade de construir, de ampliar, né? De fazer uma nova piscina, que acho que foi o primeiro empreendimento que se fez, foi acho que depois de uma piscina. Porque na época nós éramos 7 funcionários do antigo fazendeiro. Comigo ele falou assim, ó, eles querem uma pessoa de confiança para entregar as chaves e eu apresentei você. Porque aqui não tinha ônibus, aí não tinha nem estrada, a estrada era toda esburacada, a gente tinha que passar por cima. Não tinha ônibus, aí eu descia lá até da Casa da Cultura e vinha a pé até aqui. A passagem era por cima, eu trabalhava lá e depois descia para aqui. Tá? Depois, com o espaço de anos, o clube era pequenininho, não tinha nada. Então nós cresceu como família, inclusive o Teuto, que no início, os associados mesmo falavam aqui, para nós aqui é uma continuação do nosso lar. Mas esse número reduzido de sócios trazia para o clube um problema. As despesas estavam bem maiores que as receitas. A solução, então, foi finalmente abrir o Teuto às famílias betinenses. Nós estamos chegando à conclusão que se não entrassem outras pessoas, brasileiros de Betim, o clube não teria muita condição de crescer. Nós passamos um réveillon lá, numa chuva tremenda. E a estrada, lá daqui de cima, lá para baixo do Teuto, era de terra. Então, nós perdemos a hora, ficamos festejando até clarear. Aí a gente pegava o carro para voltar para casa. Só que o carro atolava. O que nós fizemos? Tiramos o sapato e fomos embora, a pé descalços. No outro dia, nós fomos lá com um jipe para rebocar todos os carros que estavam lá atolados. Os eventos eram até muito bons, porque é só gente conhecida. Festa lá de passagem de ano era uma delícia, muito bom. Porque só gente conhecida, sabe?
Antigamente tinha o vermelho e branco e carnaval, né? Tinha carnaval animado. Eu, por sinal, não gosto não, mas aí eles me pegavam e punham no caixa. Eu ficava escutando barulho lá e tolerando nego tonto, eu no caixa. Eu mexia lá em Garapé, em posto de gasolina. Chegava aqui em casa 9h30, 10 horas, tomava banho. Chegava lá, pegava o caixa e ficava até 6 horas da manhã. Vinha em casa, tomava banho e ia pro clube. O banco tudo fechado, a gente pegava um saco, botava tudo lá dentro, dinheiro, nota, enfiava tudo dentro do saco. E o Tião, o Tião era uma pessoa que sabia tudo do clube. Ele foi para lá com... A mãe dele era empregada do dono da fazenda. Ele cresceu lá, ia vender e ele continuou no clube, está lá até hoje. Hoje o clube, ele mora num cantinho lá do clube, na parte alta do clube, naquele bairro ali. Então o clube separou um lote e hoje ele mora lá, é dele. O clube passou para ele. Ele aposentou, é a pessoa que sabia tudo do clube. Então ele fechava tudo, trazia, jogava debaixo da cama aqui em casa, para ninguém não ver, né? Cheio de dinheiro e nota. Só na quarta-feira que ia depositar. E era esse batidinho, carnaval todo, eu só escutando barulho e trabalhando o dia inteiro. E o pessoal só chapando, né? Tinha o baile lá vermelho e branco, né? Então, você podia ser calça vermelha, ou blusa branca, ou vice-versa, ou tudo vermelho. O Alberto é birracendo pra caramba. O Alberto falava, eu vou do jeito que eu quiser. Eu não vou de vermelho e branco, não. Ele era o único que ia diferente. E eu quero ver quem é que me barra lá. O carnaval, o Réveillon e esse baile do Barango, a Garota Teuto, são bailes que marcaram a minha juventude, né? Naquele tempo, a gente tinha o Réveillon vermelho e branco. Inclusive, viemos até no ginásio aqui também, vermelho e branco. E aí, depois que eu passar, foi lá na 7, antiga, lá em cima. Lá foi o canal. Lá o pessoal divertiu, trabalhando, todo mundo alegre. Aliás, todas as festas. Todas as festas foi todo mundo feliz, trabalhando até acabar. Os alemães passaram a promover festas para arrecadar fundos e atrair novos sócios. Festas que ficaram para sempre na memória de quem acompanhou tudo desde o início. Nós já éramos um grupo de umas 20 senhoras aqui, mas nós éramos novas, né? A gente fazia, às vezes nas sextas-feiras, uma horazinha dançante. Nós nos divertimos pra valer, viu? Porque eles estranharam tudo que a gente fazia. Por exemplo, o alemão está acostumado a dançar com Deus e todo mundo. O brasileiro não. Só dança com o próprio marido, né? Aí nós mulheres, nós pegávamos os maridos das outras mulheres brasileiras e dançamos com ele. Eles estranharam, mas foi passando que eles até adoravam. Isso, e a gente, naquela época, a gente fazia tudo, não pagava nada. As festas, as nossas esposas que iam decorar o salão, certo? A gente que ia vender bilhete na portaria, né? Era só a gente, né? Tinha a festa junina, tinha a festa do aniversário, né? Fazia-se o Réveillon. Nesse período, tudo era muito simples ainda. Aqui só era uma fazenda, mas tinha a casa de campo. Então tinha uma piscina pequena, piscina familiar, tinha uma quadra de vôlei pequena, tinha um campinho de futebol, tinha um salão de sinuca, né, pequeno. E depois, quando foi aumentando os associados, teve um boliche, que era o esporte de preferência para os alemães. E depois eles construíram, quando eles saíram do acabamundo, eles levaram as pistas de boliche e montaram aqui. Aí foi uma maravilha, os brasileiros não conheciam, eles aprenderam a jogar, até as mulheres fizeram turmas de jogar boliche também, em certos dias, certos horários. E assim foi passando o tempo. A entrada de sócios betinenses trouxe não apenas receita, mas também mais gente disposta a transformar o Teuto em um grande clube. Eu entrei lá muito cedo, o Roberto era presidente.
Roberto. Sem ser sócio. Na parte profissional, eu já era bem adiantado nas qualificações profissionais e lá tinha muito serviço para fazer, porque o Teuto estava começando, os alemães tinham acabado de sair, né? Não é que eles saíram, eles deram abertura para entrar pessoas sem ser alemães. E eu fui uma das cotas número 154. Então, eles eram 150, então eu fiquei aí no começo aí, e o Roberto era presidente. E eu comecei como profissional ajudando o Roberto ali. Eu lembro dali com curral, com caixa d'água de 4.000 litros, para um clube, né? A sede lá em cima, numa antiga, a entrada era por cima, onde a gente fazia os carnavais, as festas. Não existia entrada por baixo, então a gente estava ali. Eu me lembro de momentos que a gente estava tomando banho e a água acabava, na sauna, ensaboado. Imagina o que é isso. O sócio todo ensaboado dentro da sauna e a água acabava. Aí o Zé, só de short ou com toalha, consertar a bomba para poder a coisa funcionar. E era minha área, né? Para mim era fácil. Depois dos alemães Alfred Safran e Kurt Hahn, em 1975, o Teuto teve seu primeiro presidente brasileiro, Roberto de Carvalho, que esteve à frente do clube até 1981 e de quem os sócios ainda se lembram com muito carinho e gratidão pela dedicação ao clube. Eu trabalhava lá no barril, com o Roberto, no posto do Roberto. Aí eu pedi a ele se eu queria sair de lá, trabalhei lá muito tempo também. Aí eu pedi a ele que quando eu quisesse, quando tivesse uma vaga aqui, para ele arrumar para mim aqui. Aí que passou uns tempos, aí ele arrumou. Assim que eu entrei aqui, aí ele saiu. Entrou o Chico Gontijo. O Roberto Carvalho foi o primeiro presidente brasileiro, ele era meu tio. Então ele foi vice durante muitos anos do Kurt Hahn, o segundo presidente, primeiro foi só o Alfredo Safran, que ajudou o clube durante a vida dele toda, foi um grande benfeitor do clube, sempre ajudou o clube financeiramente, com todo tipo de apoio. Em seguida, foi eleito Francisco Gontijo, o Chico, responsável por grandes mudanças no Teuto. A grande vantagem do Teuto foi a sequência de gente que gosta do Teuto, tem amor. Começou com Alfredo Safran, que foi o primeiro presidente, ajudou demais, deu muita coisa para o clube. E depois do Alfredo deu o Kurtz. O Kurtz morava em Belo Horizonte, que é alemão, né? Ele entregou tudo para o Roberto Carvalho. O Roberto Carvalho era o vice-presidente. Então, com isso, o Roberto que mandava. Acho que nem assinar ele entregava o Roberto. Nessa época eu era vice-presidente. Tá? Eu fiquei muito tempo, desde essa época eu passei a ajudar no clube. Não tinha dinheiro, tá? Então mas todo mundo ajudava, é um negócio interessante. Eu, na época, eu fiz a sauna. Então, mas eu, sinceramente, até hoje eu não sei como é que consegui. Muito interessante. O Roberto fez aquela piscina grande ali do lado. Foi o Roberto que fez. Tá? Depois saiu a outra piscina também. Como é que é um negócio que vem assim. Mas nós íamos para a portaria. A minha mulher fazia festa lá, almoço, ela que preparava a comida toda, entendeu? Todo mundo ajudava. O que vem mais na cabeça é justamente essa ajuda de todo mundo. Sabe? É um negócio bonito. A nossa sauna era lá embaixo, num buraco lá embaixo, sabe? Longe. Então, eu construí, depois reformou, né? Depois melhorou bem. Nessa época, foi promovido o primeiro concurso Garota Teuto, que durante 12 anos atraiu personalidades como o técnico Tele Santana e movimentou o clube em torno da disputa pela escolha da moça mais bonita da cidade. O Tele Santana, ele é muito amigo particular aqui do Birajara, tio Bira, aqui de Betim.
E o Sr. Birajara o convidou para vir assistir o baile, participar do baile da eleição da garota Teuto. E ele veio. Então foi ele que passou a faixa, foi ele que coroou a garota Teuto neste ano, que eu não recordo. De autoridade, de figuras importantes, meio esportivo, demais. Vinha o pessoal da Federação Mineira de Voleibol, o pessoal da Federação Mineira de basquete, de voleibol, de handball, e os títulos que o Teuto ganhou com essa parceria com o Bingo Star. Ganhamos vários títulos, muitas medalhas. Então isso tudo só vem engrandecer o clube. Minha filha frequentava o clube e fazia natação com o pessoal, fazia esporte. Aí fui convidada para ser Garota Teuto, ela fez o Garota Teuto e foi muito bem sucedida, sabe? Alegrava o clube, enchia, o clube ficava cheio de gente na época de festa. Em 1983, foi eleito Evelyn Dairel para comandar o clube, que promoveu uma significativa mudança no Estatuto do Teuto ao permitir a entrada de novos sócios e criar o plano diretor. O clube tinha 120 sócios só, 120. Quer dizer, e o clube, precisando crescer, tinha de ter mais sócios, né? Então, eu aumentei até para um número razoável, foram 50 sócios remidos e 450 de sócios comuns. Bom, nisso aí nós começamos a vender também cotas, novas cotas, essas coisas todas. Quer dizer, que reorganizamos a estrutura financeira do clube, que não tinha. A abertura do clube para novos sócios trouxe ainda mais desenvolvimento ao Teuto. Com a posse do presidente Allan Kardec, o esporte ganhou força e estímulo para crescer. E virou motivo de orgulho. A síntese do brasileiro é o futebol. Ainda é o futebol e vai ser por muito tempo ainda, né? Aí tem que construir mais um campo, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Porque com 2 campos você trabalha só com um, porque o outro tem que estar em manutenção, né? Aí, de novo, alguns sócios ajudaram muito, o próprio Alfredo de novo cedeu as máquinas da Safran, etc. Mas teve uma pessoa que liderou esse negócio todo, que foi o saudoso Juraci Abrantes. Ele passava o dia no clube com o caminhão dele, de graça. Ele punha o caminhão dos caminhões dele para transportar a terra e tal. E foi feito e inaugurado o 3º campo de futebol no Teuto, sem gastar praticamente nada. Acho que nós só pagamos, se não me engano, acho que óleo diesel, mais nada. O primeiro campeonato do clube, nós tivemos maior dificuldade para arrumar 5 times. Botamos o Alfredo Safran, que era o dono da Safran, para jogar. Ele nunca tinha jogado bola na vida dele. O negócio dele era natação, né? Já foi campeão brasileiro e tudo. Botamos ele de lateral esquerdo. Ele era ruim demais da conta. O Zé Vigiano, da Grosses, nunca tinha jogado, nós colocamos ele lateral direito. O Valtinho Rosendo era um craque de bola. Faleceu o Valtinho, não conheceu ele, era um ser fantástico. E ele era muito bom. Então, como ele desequilibrava, nós falamos, você vai ter que jogar no gol, porque se você jogar na linha, arrebenta, né? Ele era goleiro, mas no gol também fechava o gol, ele era perfeito. A festa, por exemplo, do campeonato, do primeiro campeonato, foi feita numa coberta de curral, onde tem uma piscina enorme, hoje ali era um curral. Tinha uma coberta onde o cara tirava leite. Ali foi feita a festa. Improvisamos uns bancos de tábua lá e tal, e ali foi feita a festinha. Muito simples, porque era pouca gente, né? A gente era só 150 sócios, mas a frequência devia ser no máximo 70%. A vantagem é a seguinte, todo mundo participava. Chegar lá, assinava, podia ser ruim, podia ser bom. Não tinha panelinha dos melhores, não. A grande vantagem era essa, né? Não tinha, não. Chegava, assinava qualquer um. Eu me lembro que o Dr. Vero,
Como que era, não? Mas participava, jogava, doutor Ever. Então, o bom era isso, a participação de todo mundo. Muito bom. Não, na verdade, o futebol society do Teuto sempre foi muito bom. Primeiro porque o Teuto tinha como sócios grandes jogadores de futebol, né? Inclusive pessoas que já tinham sido profissionais de clubes, né? Tinham jogado no Atlético, no Cruzeiro, o Colete é um deles. Então o primeiro campeonato de futebol society do Teuto foi feito em 72, exatamente quando eu entrei, né? Na época eram só 5 times, né? E havia uma integração muito grande em cima desses jogadores. Então tinha, por exemplo, além do futebol no fim de semana, tinha um futebol no meio da semana, que o pessoal até falava que era a panelinha do futebol, porque diz que era sempre os mesmos que jogavam e aquele negócio todo. Então, a gente transformou esse torneio numa festa. Tinha abertura solene, né? Tinha uma comissão de cartolas, eles iam vestidos de terno preto, cartola, né, e tal. E eles eram também a comissão disciplinar do torneio também. Tinha abertura com banda de música, com não sei o quê, né? Quem que era essa comissão? Infelizmente, todos já partiram, né? É o Alfredo Safran, o Baran, o Nilcinho e o Juraci Abrantes. Era bacana pra caramba. E os torneios muito, muito bem organizados. Quem estava à frente disso era o Carlyle, na época, os diretores de futebol, o Carlyle, o Tarcísio e o Beto Carvalho, filho do Roberto Carvalho. Mas o Teuto não se destacava apenas pelos talentos do futebol. O vôlei e a natação também renderam muitos títulos ao clube. A natação foi um sucesso no clube. Tanto escolas para adultos, né? Formou grandes atletas, competia aí em condições iguais com os grandes clubes de Minas Gerais. E escolinha de criança também. Nós tínhamos time de vôlei também. O Alan saía lá do Rio e vinha de carro aqui para jogar vôlei. Eu era até levantador deles. O vôlei era um esporte novo em Betim. Aqui se jogava futebol, o Teuto sempre foi movido pelo futebol. E eu acho que eu fui um dos precursores que trouxe o vôlei para cá. Nós conseguimos trazer jogos com o Minas Tênis para vir aqui. Trouxemos o Adolfo Guilherme, que na época era um mestre do voleibol. Ele trouxe a seleção mineira para o vôlei para cá. Logo depois eu fui convidado por Alfredo Safran para ser o técnico do time feminino. Nós criamos o vôlei feminino e eu fui técnico. Então acho que com isso a gente trouxe muitos atletas para cá. Escola de vôlei. Eu me lembro que o Fredo tinha muita ligação com o Minas Tênis, muita ligação. Ele trazia os melhores competidores aqui para o Teuto, fazia as competições aqui, trazia. Eu lembro assim, quando acontecia esses eventos, na segunda-feira, terça-feira, chovia de inscrições para a escolinha, sabe? E a gente dependia de até carro de amigos, pegava Kombi emprestado para levar os meninos, pegava colegas para ajudar financeiramente. Era muito difícil, mas foram mais ou menos 6 anos. O Messias, pai do Botinha, ele fez parte, trabalhava muito dedicado. Além do Alfredo Safran, tinha Jung, era irmão da esposa dele, sabe? E ele também, Paulo Jung, ele também participou muito tempo. E todo mês a gente fazia uma reunião na casa de um de nós, com muita cerveja, que o homem é chegado a uma cerveja, sabe? Bebe uma cerveja boa. Então nós fazíamos essas reuniões e durou muito tempo. Tem muitas competições, muitas competições. E nessa ligação dele com Minas, ele trouxe um professor de natação. E ele sentiu que o professor não estava muito bem preparado. Eu lembro que ele mandou esse professor para os Estados Unidos. Ele ficou lá, acho que 15 dias, 20 dias, tudo por conta dele, para ele especializar, para ele se preparar, sabe? E durante esses 6 anos, os meninos competiram Montes Claros, Divinópolis, Belo Horizonte, a gente ia, viajava com eles,
Então foi uma época muito interessante que nós dedicamos, com muita dificuldade. O Teuto praticamente não tinha dinheiro nenhum para entrar com uma parcela e dava uma ajuda muito irrisória, né? Mas a gente era determinados e acabava que avançava com vontade e arranjava daqui, arranjava dali. Um bom relacionamento, ele também tinha um relacionamento muito grande com os empresários e acabava que deu. E foi uma época muito interessante. Com tantos talentos para o esporte, o Teuto precisava de um ginásio. Sem recurso em caixa, Allan Kardec recorreu mais uma vez aos sócios. Graças às contribuições, finalmente puderam realizar o sonho de construir o ginásio. Bem, aí então veio a obra síntese que a gente fez, que foi o ginásio poliesportivo. A gente acreditava e acredita que esse é um espaço vital para vôlei, para basquete, para futebol de salão, né? E construir um ginásio poliesportivo não é uma coisa fácil, não. Caro, muito caro. Mas ele foi construído em 2 anos. E tinha, evidentemente, a gente tinha recebido um recurso do Dr. Evelyn, que ajudou muito, e vendemos cerca de 200 cotas na cidade, que até era uma maneira também de integrar o clube com a cidade. Quem ficou à frente disso? Nomes conhecidos de vocês, o Renato e o Chico Gontijo, vocês conhecem, o Cleanto, a Cleide e o César Pedrosa, são 3 irmãos, e o Sadi. Então, esse grupo aqui que conduziu a obra do ginásio, que quando concluiu, no finalzinho do mandato nosso, dos 2 anos, nós fizemos uma grande festa de inauguração e foi inaugurado com, na época, o grande time do Brasil, era o Minas Tênis Clube. Mas ainda era preciso fazer mais. O clube precisava de um estacionamento. E se faltavam recursos, sobrava força de vontade. Nesse momento, a união de esforços novamente fez toda a diferença. Aí o estacionamento era um brejo, mas brejo mesmo, era intransitável. Aí foi feito um grande aterro ali passava um corguinho, que quando chove não é um corguinho, é um corgão. Aí foi construído de fora a fora um anilhamento lá de 1 metro e, se não me engano, 1,5 metros de diâmetro. E o Zé Márcio liderou um processo de captação de manilhas, porque o clube não tinha dinheiro mais, foi final de mandato. E os sócios contribuíam com 1 manilha, com 2 manilhas, com 5 manilhas, né? E está lá feito o estacionamento. A gente só não urbanizou, mas ele ficou na terra. A urbanização veio depois com a gestão do Cleanto, que me sucedeu. Essa junção de forças foi responsável ainda por muitas outras conquistas do Teuto. Eu dei a ideia da gente fazer uma caixa d'água de 50 mil litros. E nessa época eu quase apanhei, porque o Allan virou para mim e falou: Zé, tira isso da sua cabeça, nós não temos 1 centavo para fazer isso. Ele tocando ginásio, doido para fazer ginásio, sem dinheiro, né, aquele aperto todo. E eu ainda queria fazer uma caixa d'água de concreto, tudo armado, com instalações novas, poço novo. Eu quase apanhei dele. Mas eu virei para ele e falei: e se eu conseguir fazer, eu posso fazer? Ele falou: pode, claro que pode. E eu fui mexendo, ganhei os projetos, fui ganhando brita, ganhando cimento, ganhando ferragem e fizemos a caixa. Fizemos a caixa nessa época do ginásio, trocamos toda a tubulação de distribuição, reformamos o poço, sem um tostão do Teuto. E o Allan ainda me tomou cimento para o ginásio, da caixa d'água. Gente, isso era um jeito gostoso, o trem fluía, assim, com a maior vontade de fazer, e está lá até hoje a caixa d'água que abastece o Teuto, a tubulação que foi feita, o poço que foi feito na época. A gente tinha um time que queria ver o Teuto daquele jeito. Eu lembro da luta de vários associados lá para fazer a entrada por baixo ali, que era um brejo, né? Você deve fazer entrevista sobre isso. E quando você tem isso, essa vontade, você chega perto das pessoas, pede contribuição e elas estão dispostas. Por quê? Porque tem um resultado, a coisa está acontecendo, é verdadeiro. Eu me lembro de uma passagem que o Evelyn assumiu, ele pode contar essa história, e o filtro da piscina pifou. Imagina você assumir um clube que o que mais as pessoas usam é a piscina e não ter dinheiro, não ter condição de comprar um filtro novo. O filtro era o preço do Monza na época. Eu gravei isso.
não era minha área, eu virei, quer dizer, nunca tinha feito aquilo, eu virei para ele e falei assim, você quer que eu tente reformar aquele filtro? Tinha que ser trocado. O filtro era enorme, ele era quase um terço dessa sala aqui. Aí ele falou assim, pode tentar, pode fazer. Não vai ter custo para o Teuto. Eu fui na Safran, o Hansen, não sei se vocês lembram do Hansen, me liberou os funcionários para parte de solda. O Tolentino, na Poliplaster, fez para mim o trabalho de fibra de vidro, né, de resina, aqueles trabalhos todos. Nós reformamos o filtro todinho que estava furado, que era de chapa. Revestimos ele todo de fibra por dentro. Fizemos uma janela dele, entramos dentro dele, reformamos tudo ali dentro. Veio a Safran, fazia toda essa parte de solda. Não é que o trem ficou melhor do que um novo? Em 1987, o Teuto ganhou um novo presidente. Cleanto Pedrosa foi escolhido por meio de uma eleição acirrada, que pela primeira vez na história do clube contou com 2 chapas. Que a minha eleição foi a primeira eleição com disputa do Teuto, né? Antes de eu ser eleito, não havia 2 chapas. Normalmente o pessoal se reunia, chegava num consenso, mesmo que houvesse várias pessoas pretendendo, era normal no clube chegar num consenso e definir o presidente. Quando foi a minha época, houve 2 chapas. Eu, de certa forma, representava a situação, que o Alain era presidente, e na época foi feita uma chapa de oposição também. Então ficou uma chapa, eu e o Renato, que era o meu vice na época, e foi uma outra chapa que foi o Zito e o Zé Márcio. E foi interessante que foi uma disputa acirrada, houve plataforma, o pessoal chegou para a eleição com bandeiras, houve um debate num determinado local onde cada um expôs o seu projeto de governo. Até no viaduto ali da BR tinha gente com bandeira defendendo as 2 chapas, né? E foi uma eleição tranquila, e eu ganhei. O interessante é que assim que contaram os votos e tudo, sentamos lá na mesa do bar, eu, o Renato, o Zito e o Zé Márcio. Quer dizer, acabou a eleição, nós sentamos e começamos a falar da gestão. Eu tive o Zé Márcio e o Zito como grandes apoiadores durante toda a minha gestão. Mais ou menos a plataforma que o Zito e o Zé Márcio tinham, a gente juntou com a plataforma nossa, então fizemos um plano de trabalho praticamente conjunto. Algumas pessoas que apoiaram o Zito na chapa passaram a ser diretores da gestão nossa. Então, quer dizer, houve uma disputa acirrada, mas depois houve uma união muito grande em cima do plano que a gente queria fazer para o clube. O trabalho em equipe continuou com a eleição de João Martins Filho, em 1989. Foi a partir daí que o clube investiu no que seria uma das maiores alegrias dos sócios, a Escola de Samba Capela Nova. O envolvimento de todos na produção de fantasias, adereços e sambas enredos, até hoje, ecoa na memória de quem participou desses momentos. E vamos fazer um carnaval? Ela falou, vamos. O menino foi tão bom. Sabe por quê? Aí nós resolvemos fazer os blocos. Primeiro o carnaval do Teuto. Foi dentro do clube. Aí foi uma disputa entre as... Nós fizemos blocos. Eu peguei minha turminha, a outra pegou outra turminha. Eu peguei uma turminha de médicos, das esposas de médico, convidei, as que eu tinha mais assim, coisa. A Nívia do Dr. Carlos pegou uma turminha dela, e a Neiva, mais a América, outra turminha, e fizemos um carnaval lindíssimo, porque cada uma fez as fantasias mais bonitas que você poder pensar. Nós fizemos uma fantasia de espanhola, mas chique, não era mequetrefe, não, chique. Nós com aquelas coisas de espanhola na cabeça, menino bonito demais, muito bordadas e tal. Quando foi no outro ano, nós resolvemos fazer escola de samba. Aí o Bacalhau, que é apaixonado por escola de samba, por bateria, e o Jonas da Nadege. E quem mais? O Alain? Tinha a turma. Resolveram fazer escola de samba. Nós somos campeões. Na primeira, quando eu fui presidente também, nós somos campeões. Eu tenho na escola de samba, contra o 7. E o 7 é que a nossa diferença é com o 7. E o 7 com a gente.
O primeiro assim, até para fazer, eu falei assim, pô, tá a primeira vez que nós vamos sair e tal. Betim nunca teve tradição de carnaval, de samba, nem nada, né? Então tem que ser alguma coisa que lembra isso. Então eu fiz a letra e a letra é assim. E vou mostrar pra você que o samba pra ser só precisa acontecer. Olha Betim, abandona a tradição, bota o surdo na mão, sapateia de coração. E veja a nossa bateria, e veja o nosso gingado, e esqueça a desritmia. Somos o povo animado que sai para te saudar. Olha lá. E inclusive tinha um desfile aqui no centro de Betim, disputava com as outras escolas de samba. A gente ensaiava aqui e nós fomos campeão, acho que 2 vezes aqui nesse período. E eu tocava tarol na bateria. Na época que o João Martins, um dos presidentes que idealizou isso, a gente fazia os ensaios aqui, dia de semana aqui no clube e fazia o desfile lá no centro de Betim. E isso aí pra gente foi muito importante, que é uma participação, minha esposa, meus filhos, tudo também desfilavam, né? Eu ficava na bateria e eles fantasiados, minhas filhas, por exemplo, participavam também. Teve um desfile nosso que eu achei um dos mais bacanas. Todos eles eu achei legal. Mas teve um que era coisa da vida, né? Então tinha jogos da vida que chamava. A ala das baianas nós fizemos com o chapéu delas um tabuleiro de xadrez. Mas na hora que juntou as baianas todas assim, com aquele tabuleiro de xadrez, mas ficou um trem assim espetacular. E aí não tinha jeito, né, só? A maneira que a gente cuidava das coisas e tal, das roupas. Então ficava muito bonito mesmo. E a gente ganhava, né? São 300 componentes em 9 alas. Tem 12 destaques, de 12, 4 carros de alegórico, um total de 300 pessoas. Com o aumento no número de sócios, o Teuto experimentou uma nova realidade. A renda maior possibilitou a execução de diversas obras de ampliação e modernização do clube, como conta o presidente da época, Geraldo Campos. E graças a Deus, dado aos eventos, aos lucros dos eventos, tanto como o Forroça, que o Forroça foi uma união do Teuto, do Educare, do Pingo d'Água, do rodoviário, que através da Checap. Então, os eventos que a gente fazia tinha bastante frequência e com isso rendia um bom retorno para o clube e nos dava condição de fazer obras, vamos dizer assim. Mesmo com tantas obras e tanto crescimento, ainda haviam problemas estruturais que precisavam ser resolvidos. A tarefa coube ao presidente Wesley Silva, que assumiu o Teuto em 1995. Numa época em que o bingo ainda era permitido no Brasil, ele contou com recursos vindos do jogo para reformar toda a parte elétrica do clube. Bom, quando eu assumi o Teuto, estava vivendo uma época que o bingo ainda era liberado, o clube tinha um bingo, o presidente anterior tinha conseguido abrir. Então nós tínhamos uma verba, né, que nós tínhamos a obrigação de ter 3 esportes olímpicos disputando, esse dinheiro era obrigatório ser investido no esporte. E o clube tinha algumas necessidades. Primeiro, que até hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, que é uma sede social, para que o clube consiga ter mais atividades sociais, né, que é um clube da Sociedade Betim, e a gente não tem um local apropriado para que se possa fazer isso. O que nós fizemos? O clube tinha um problema seríssimo de energia.
Aqui era tudo remendado, não tinha uma estrutura. Eu lembro que nas terças e quintas-feiras à noite, você não podia ligar a sauna e o campo de futebol junto, porque tinha queda de energia. Então você tinha que ficar controlando. O ginásio não podia acender as luzes com o campo de futebol. Então eu acho que o marco da minha passagem pela presidência foi uma reforma elétrica total no clube. Nós temos uma reforma elétrica. Hoje está tudo mapeado, com quadro de distribuição. As pessoas hoje, os novos diretores, os presidentes que vieram, eles tinham um projeto eletrônico, elétrico do clube. Tá? E acredito que até hoje, ainda essa reforma que nós temos na parte elétrica mantém o clube. Nós acabamos com a queda de energia, acabamos com o alto consumo, porque era muito arremendo, então tinha um consumo de energia, um desperdício de energia muito grande. E se o Teuto tem essa imensa área verde, também foi pelas mãos de pessoas que, com muito amor, paciência e dedicação, resolveram transformar o clube num lugar mais agradável e de beleza indiscutível. Aqui foram plantadas, uma a uma, milhares de sementes e mudas, desde árvores frutíferas até plantas raras, que ajudaram a transformar o Teuto em uma rica reserva natural. Eu trabalhei como diretor administrativo e que fui muito reconhecido no Teuto, o meu trabalho de diretor administrativo, mas eu tenho orgulho mesmo da área de meio ambiente. E eu falo sempre com o pessoal, a natureza, ela não precisa, o homem, se não atrapalhar, tá bom demais. Não atrapalhando a natureza é ótimo, tá ótimo, ótimo, não precisa fazer mais nada. Foi o que nós fizemos, nós recuperamos a lagoa ali, foi uma recuperação. A lagoa foi toda assoreada, não tinha água. Aí nós tivemos um apoio, o Jomar apoiou, o Adilson, né, o nosso saudoso Adilson, que foi uma marca aqui no Teuto e que nos ajudou bastante. O coronel sempre atento também, sempre nos ajudando e sempre apoiando. E que sem apoio você não consegue nada, né? E nós tivemos aqui sócios, fizemos uma campanha entre os sócios para doar mudas. Vários sócios participaram, doando mudas. Nós temos o Clésio, lá de Igarapé, né? O Clésio doou 100 mudas de cedro. As mudinhas assim, pequenas. Hoje está ali, aqui. Esse aqui é um deles, ó. Esse é o cedro real. É uma árvore de valor econômico muito grande. O Clésio doou essas 100 mudas, ele doou um caminhão de adubo para o clube. E essas coisas ninguém fica sabendo, né? Como é que... O clube, dessas 5 mil mudas de árvore, o clube não pagou nenhuma muda, não. Então nós temos um pé de piqui que eu comprei. Eu adoro a planta de cerrado. Eu comprei a muda e plantei. Daqui a alguns dias nós vamos ter piqui aqui, doado por ele. Então é muito bom você participar disso aí e fazer o que nós fizemos. Claro, com o apoio de todo mundo, apoio de sócio, apoio dos funcionários. Nós temos aqui o Chaves, eu chamo ele de Chaves, mas o nome dele é Cícero. O Cícero, ele tem amor a isso. E quando você coloca o Cícero para fazer esse trabalho, você vê que o sorriso dele, a alegria que ele fica de poder plantar, de cuidar dos jardins, é muito bom. Eu gosto demais. Nós plantamos em pouco tempo quase 5 mil mudas aqui no Teuto. Eu acho que isso é de uma grandeza, uma coisa tão boa. E a gente hoje aqui convive com árvores frutíferas, com árvore de todo tipo. Tem passarinho aqui no Teuto hoje, tem ninho de canarim. João de Barro. Fonte, quando a gente fez a reforma hidráulica lá na distribuição de água do Teuto, a gente descobriu, né, as pessoas descobriram que a água tinha uma qualidade diferente, uma qualidade muito melhor. E passou a levar aquela água para casa. Quando foi feita uma nova limpeza do poço recentemente, o Teuto resolveu também fazer a análise da água, para você ter todas as composições. E fez e tem. E com certeza era aquilo mesmo que a gente pensava, as composições químicas, água de boa qualidade, diferente, pode ser envasada. Nós fizemos a fonte, colocamos a classificação dessa água lá, ela está lá, as pessoas que quiserem apanhar a água pode conferir. E
E é um grande negócio que o Teuto tem, essa vida da água, né, uma coisa que está ficando tão escassa, e ele tem uma água dessa qualidade, principalmente na área da alimentação, né, onde as pessoas levam para casa para beber, para tomar, para pôr no filtro. E tá lá uma fonte, eu acho que tinha que fazer os critérios para que a fonte funcionasse por qual ela foi construída, e todo sócio sai de lá satisfeito com aquilo. Além das questões ambientais, outra preocupação dos sócios era com o auxílio a famílias em situação de risco social. Por isso, durante as partidas esportivas, as punições recebidas pelos atletas eram todas revertidas em doações e depois encaminhadas às pessoas mais carentes. A grande vantagem da minha gestão foi as parcerias, né? E com as parcerias a gente criou bastante ações voltadas para isso. Dentro da nossa gestão foi criado a pessoa que levava um cartão amarelo no futebol, ele tinha que pagar com 1 quilo de alimentação, que era revertido para a ação social também. Por exemplo, em 2005, por exemplo, tinha o acolhimento de leite do futebol, E aí acontecia, o jogador de futebol sofria alguma advertência lá. E essa advertência é revertida em leite. E esse leite era doado para a sociedade, alguma creche, São Vicente de Paulo, e aí ia passando para a creche, para a sociedade. E quanto mais leite tinha, mais doava, entendeu? Era assim que funcionava. A dedicação ao próximo e ao clube foi, aliás, a principal característica de quem passou pela administração do Teuto. Um exemplo é seu Alberto, que chegou à diretoria em 1976, foi presidente no ano seguinte e até hoje é responsável pela contabilidade do clube. Olha, eu faço parte da diretoria do Teuto desde 70 e... se não me engano, 76, 77, alguma coisa assim. O Roberto Carvalho, quando era presidente, me convidou para ser secretário, diretor secretário. Quando o Chico Gontijo entrou presidente, ele me chamou para ser diretor tesoureiro. Aí eu fui diretor tesoureiro na administração do Chico, aí na administração do Dr. Evelyn não, porque nós tivemos um arranca-rabo. E depois entrou o Alain, eu fui diretor financeiro do Alain, quando construiu o ginásio. Foi diretor financeiro na administração do Cleanto, quando nós fizemos o estacionamento. E depois do Cleanto foi o João Martins. Eu não lembro se eu fui diretor tesoureiro na época do João Martins, não, porque eles chegavam quando ia aceitar a candidatura para presidente, eu falei assim, eu aceito se o Alberto continuar como tesoureiro. Aí, quando o Cleanto falou comigo, ele falou assim, Cleanto, tudo bem, cuide, mas agora vai ser o João. Eu falei assim, mas fala com o João que eu colaboro, mas eu não quero ser diretor tesoureiro mais não. Mas eu não sei se eu acabei sendo, sabe? Só sei que, mas a contabilidade do Teuto eu faço desde janeiro de 77. Que hoje a gente chega no clube e sente orgulho. Como o clube cresceu, como o clube está bem administrado, como o clube está bem cuidado. Eu acho isso fundamental, porque quando eu assumi eu ainda não sei se eu era diretor, secretário ou tesoureiro já, o Zé Márcio reivindicou um bebedouro. Teve que fazer reunião de diretoria para decidir se comprava ou se não comprava, porque o dinheiro era curto demais. Certo? Então, você vê a diferença que era, né? E hoje não, hoje você vê que o clube está financeiramente estruturado, e tá muito bom, tá dando gosto você ver o clube hoje. E o Rogério entrando, quer dizer que é sangue novo, né? Foi o Jomar, foi o Botinha, a pessoa da velha guarda já entregou o boné, né? Aclamado pelo Conselho, Lauro assumiu a presidência em 2001. Responsável por popularizar o clube, a gestão dele ficou marcada por grandes festas promovidas no Teuto. Reeleito em 2003 e depois em 2007, Lauro ainda se emociona ao se lembrar de tantos momentos vividos no Teuto. A parte social do Teuto era incrível. A cada 15 dias tinha uma hora dançante.
tinha uma festividade, tinha um evento, certo? Que nós fazíamos porque eu tinha um grande gerente. Um gerente tinha uma visão extraordinária. Então ele chegava perto de mim e falava assim, Lauro, vamos fazer um evento agora no final do mês? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, Lauro, vamos falar com os pais que as crianças, os filhos acima de 14 anos podem entrar. Vamos abrir a portaria para essas crianças, para esses jovens que não têm onde divertir. Vamos fazer um evento para essas crianças. Alisson, então vamos fazer um evento, mas um evento top mesmo, de linha. Vamos fazer um evento de primeira categoria. Ele falou, o que você sugere? Eu falei, você vai a Belo Horizonte, entre em contato com os Beatles cover, Sgt. Peppers ou outros, vamos fazer que o sonho não acabou. A ideia veio na hora. Até emociono de falar isso. Emociono. A ideia é... Você vê como que as coisas, né? Emocionam. Vamos fazer um evento com o seguinte slogan, o sonho não acabou. E vamos trazer um cover dos Beatles para... E o Teuto se modernizava a cada dia mais. A gestão de Leonardo Botinha foi responsável, dentre diversas obras, pelos sistemas de iluminação e informatização do clube. Primeira coisa que eu fiz no Teuto deveria ter, quando eu assumi, uns 2 computadores só. Era bem informal, tudo muito informal, tudo muito na mão. Então eu comecei a implantar sistema de catraca, foi implantado por mim, controle, né? Foi até um pouco criticado na época, que a pessoa chegava lá 31 dias em débito, favor procurar a secretaria, mas eu acabei com a inadimplência no clube, né? Organizei toda a parte administrativa. Quando eu saí, o clube de 2 foi para 12 computadores, que não tinha. Nós tínhamos uma academia que estava desativada, né? Até tive um pouco de resistência, porque tinha uma pessoa que usava essa academia, uma pessoa não queria que a gente parasse para reformá-la. E aquela academia, hoje no Teuto, o espaço foi reformado por mim, nós abrimos, ela era toda fechada, eu abri ela toda, coloquei vidro nela toda por fora e fiz aquele espaço da academia e fiz uma parceria com o Leonardo, que era professor de futebol da escolinha dos meninos, ele assumiu a parte da academia. Fiz uma parceria, ele entrou com alguns equipamentos, o Teuto comprou alguns outros equipamentos e montamos a academia no Teuto. Isso foi logo de imediato. Em 2009, quem assumiu a presidência do Teuto foi Jomar. Mais uma vez, o trabalho em equipe foi fundamental para a realização de obras de melhoria no clube. Estou muito feliz que eu contei com uma diretoria muito boa, contei com um pessoal muito, que trabalhou muito, que batalhou muito, e a gente conseguiu fazer muita coisa. Nós resgatamos um pouco, o Teuto estava meio... aumentamos o valor da cota, nós aumentamos a frequência do clube muito, nós voltamos a algumas festas, eu fiz um baile barão de novo, a gente tentou resgatar para as pessoas cuidarem do clube, querer o clube. Claro que também não são só rosas, né? Eu peguei o clube com uma situação financeira também bastante ruim naquele momento, tivemos que fazer uma economia de palito, mas fomos felizes, conseguimos e conseguimos, inclusive, realizar obras naquele período. Então, sempre a gente tinha problema com que os campos não estavam bons. Aí nós fizemos um campo de grama sintética, onde a gente podia fazer um rodízio melhor com os campos e, inclusive, liberar para jogar em qualquer tempo. Né? Com qualquer tempo, mesmo chovendo, podia jogar e gerou uma economia grande também na manutenção. A sauna era uma sauna muito antiga, pardosa, tudo. Nós fizemos, acredito que a gente fez uma boa obra com a reforma lá do complexo da sauna e vestiários. Com mais de 50 anos de história, são muitos os momentos que ficaram marcados na memória dos associados. Eu tenho lembrança mais do futebol, né? Com meus 15 para 16 anos de idade, a gente foi fazer um dos primeiros campeonatos, acho que foi no ano de 73, se não me falha a memória.
nós conseguimos fazer 5 times aqui no clube. E só tinha campo de futebol, né? Um campo de futebol. Aí eu lembro muito bem dos cartolas, né? Que ajudavam a fazer, igual o São Antônio Baran, o São Messias, o próprio Alfredo Safran, né? Eu lembro do pessoal ter colocado ele para jogar. Ele nunca jogou futebol. O negócio dele era nadar, e nadava muito bem, né? Era campeão. Aí pôs ele jogar lateral esquerdo. O João Colete jogava na frente lá. O Dr. Dates, né? Que era zagueiro meu lá, e eu jogava no gol. Era goleiro com 15, 16 anos de idade aqui no clube. Então eu tive o privilégio de participar com essas pessoas mais antigas, né? Igual o doutor Oliveira, era zagueiro também, né? O Clésio lá de Garapé, Vigiano, o Álvaro, goleiro. E era uma turma enorme. Aqui muita gente. Isso aí foi a minha adolescência, né? Já passando para a fase adulta, né? 15, 16 anos de idade. Foi maravilhoso. Como não tinha cerca, quer dizer, passava lá, os meninos passavam, quem não era no teuto chegava ali, tudo, né? E entrava vaca, cavalo e tudo. E teve uma vez que chegamos lá de manhã, tinha uma vaca dentro da piscina. Não estava morta, não estava viva. Aí juntou corda, passou por baixo dela e tal, para tirar. Como todos os ex-gestores, o atual presidente Rogério Jerônimo tem uma ligação forte e antiga com o clube. Então, assim, é um local muito fácil, né, de você se sentir bem, se você quer curtir um dia de sol, né, se tiver sol, a gente vai no teuto para pegar a piscina. Se tiver frio, você vai no teuto para tomar uma cerveja, bater um papo, né. Então, assim, falar do teuto é muito fácil, porque realmente a gente gosta do teuto. E tem até uma brincadeira que o pessoal lá fala que é a água do teuto, né? Que a água do teuto é uma maravilha, é a maior riqueza do teuto é a água. E realmente, quem toma da água do teuto é uma coisa impressionante. Você tomou da água do teuto, você quer ajudar o teuto. Então as pessoas, assim, o que mais assim, eu gosto do teuto é as pessoas que querem ajudar, né? Ninguém ganha nada para ser presidente ou diretor do teuto. Ninguém ganha nada. Mas a gente faz porque a gente gosta do clube, sabe? Quando você não vai no clube, né, por algum motivo, você sente falta, não, o que será que está acontecendo, como é que está o teuto, né, como é que estão as coisas, assim, mas é um local, assim, fantástico. Eu recomendo, né, aqueles que não são sócios, que se juntem à família Teuto. O Teuto é uma família, sabe? Um local muito prazeroso, muito gostoso de se curtir. Eu sou suspeito, né, porque como presidente eu não poderia falar outra coisa, mas eu falo realmente do fundo do meu coração que o Teuto é um local especial. É um cantinho ali que Deus caprichou, falou assim, esse aqui é um local que eu quero que venha muita gente boa. Então eu acho que é isso que eu posso dizer do Teuto. E como toda grande família, sobram boas lembranças. Quando eu era criança, né, de uma família pobre, né, então assim, a gente ia no Teuto, imaginava, o Teuto, um clube bonito, tal. A gente nunca sabe como é que vai ser o futuro. Mas graças a Deus eu estudei, né, consegui me estruturar, né, ter uma vida estruturada e realmente quando eu era criança jamais imaginava que um dia seria sócio do Teuto. E muito menos presidente do Teuto, né? Então, assim, até vale para as crianças, para as pessoas, né, sempre pensarem, assim, deixarem a vida acontecer, porque a gente não sabe o futuro. O importante é você trabalhar, estudar, que um dia você colhe. Mas o Teuto, para mim, assim, é muito importante. Adoro, é um lugar que eu adoro estar, é um lugar onde eu me sinto bem, é um local onde eu vou para tomar minha cerveja com meus amigos, jogar meu futebol, jogar meu tênis, tomar uma sauna. É um lugar onde você vê as pessoas falando de coisas boas, falando do cenário, né, brasileiro, econômico, enfim. São conversas construtivas, né, engraçadas também. Tem um pessoal muito cômico, uma turma muito boa, né? O Teuto realmente é um local de pessoas diferenciadas. Não que nos outros lugares não tenha, todo lugar tem,
Mas é um lugar onde facilmente você faz amigos, facilmente você se agrupa, né? Então, se você quer jogar um baralho, você acha no teu. Você quer jogar uma sinuca, um bilhar, você acha no teu. Você quer tomar uma sauna, você acha no teu. Você quer jogar um vôlei, você tem no teu. Uma pista de caminhada, você tem no teu. Futebol, você tem no teu. Tênis, você tem no teu. Peteca, você tem no teu. Então, assim, tem uma variedade muito grande. Quando meu pai aposentou, todo mundo passa por um momento de dificuldade de encontrar, né, um novo hobby, uma nova paixão. E com certeza no Teuto ele encontrou uma forma de ainda colocar em prática a energia que ele tinha, né? Que a pessoa aposenta, mas não perde. E foi uma ótima válvula de escape lá, ele criou grandes amizades. Ele, através do clube, ele viu uma forma de continuar o trabalho de uma vida honesta, de uma vida idônea. E esse é o legado que ele deixa pra gente, pra nossa família, pra família do Teuto, do período que ele passou não só na presidência, mas ajudando também como diretor e ajudando também no bate-papo, na cerveja, no futebol. O dia a dia do meu pai ligado ao clube era muito intenso. A gente vivia isso daqui. Ele usava como uma forma de se exercitar, de ter qualidade de vida, saúde, então ele ia caminhar todos os dias. E nos momentos que ele participou, né, como diretor e como presidente, ficava ainda mais fácil, porque ele já ia no clube para se divertir, para conversar com os amigos, para encontrar a turma, para ganhar qualidade de vida. Então ele foi um diretor, um presidente muito presente, né, nos períodos que ele teve. Então eu acho que a relação que meu pai tinha com o clube era de muito amor, de muita dedicação, de realmente abraçar o projeto e ver o quão é importante para a sociedade ter um clube fortalecido, né, com um social forte, porque isso une as pessoas, né? E eu acho que o grande objetivo de você ter um clube é muito mais do que você ter saúde, de ter um lugar para você praticar seu esporte, é para você ter social, né, para você fazer amigos, construir grandes relações. Eu acho que é o grande legado que meu pai deixa. Grandes relações, pessoas que me cumprimentam na rua, às vezes eu nem conheço. Falam que meu pai foi um grande homem, que foi um grande presidente, que ajudou muito o clube. E isso me deixa, com certeza, muito honrado, eu e minha família toda. Falar do presidente Adilson, para mim, é uma honra, né? Eu que fui vice-presidente dele. Então, o Adilson fez um trabalho fenomenal no Teuto, é reconhecido por todo mundo aí o trabalho que ele fez, né? E é muito fácil para mim falar, né? Porque a gente fez um trabalho juntos, né? Eu fui vice-presidente dele, ele foi meu vice-presidente, né? Então, assim, o trabalho de gestão do Adilson foi muito forte, né? Eu dei continuidade agora, mas começou com ele. Mas as principais obras do presidente Adilson Lagoas, que eu posso destacar aqui, foi a construção do Campo 5, né, um sonho do Teuto, um sonho da turma do futebol. Foi uma obra assim, bastante... que a gente teve que ter muito esforço para fazer. Uma obra bacana também, o deck em volta das duas piscinas, ficou muito bacana, ficou muito bonito, né? As árvores saindo debaixo do deck, ficou excelente. Aí tem a turma hoje que toma cerveja lá no cantinho do deck. Ampliação do restaurante, né? A gente fez aquela parte, né? O Adilson fez aquela parte ampliando o restaurante, lá embaixo com vestiários, ficou excelente. A ampliação do quiosque 1, também o quiosque 1 hoje ficou né, o melhor quiosque hoje do Teuto é o quiosque 1, né? O Adilson fez essa ampliação. E uma obra também que muita gente não sabe, mas que também muito bacana, foi a cozinha para os funcionários, né? Os funcionários do Teuto não tinham cozinha, então o pessoal trazia a marmita, enfim, não tinha lugar de esquentar, então o Adilson, juntamente com o seu Alípio, a gente fizeram uma cozinha, então atrás do quiosque 1 tem uma cozinha onde a gente dá dignidade para os funcionários. Hoje eles chegam, eles esquentam a comida deles, eles né, descansam, então assim, eu poderia destacar muitas outras coisas, porque realmente a administração dele foi muito diferenciada.
Mas eu acho que esses pontos aí, eu acho que eu consegui colocar bem assim, o trabalho, né? O tanto que a gente deve, o tanto que o Teuto deve a ele. Então hoje eu rendo essa homenagem a ele, que foi, além de um grande amigo meu, um grande presidente do Teuto. Eu queria ver o Teuto como um portal de um bairro industrial, que é o Bandeirinhas. Onde eu tivesse uma sede com espaço para o empresário utilizar. É meu sonho. Onde eu tivesse salas para videoconferência, para atender os empresários. Principalmente porque eu estou na porta de um parque, né? Um dos melhores parques industriais de Betim, que tem muito para crescer ainda. O Teuto lá vai caminhando no caminho certo, eu acho que é isso aí, e que tenha um Teuto, né, que continue um Teuto, porque o Teuto ainda é, apesar de ter crescido muito, ainda é bem família o Teuto, né? O Teuto tem-se na sociedade betinense que o Teuto é um clube de elite, mas não tem nada disso. O Teuto é um clube da onde frequenta, de Betim, as principais figuras de Betim frequentam lá, mas o Teuto é aberto para todo mundo, né? Mas eu espero que ele continue preservando, né, isso aí, para que não tenha, para que seja um clube respeitoso, né? E que hoje eu tenho que falar dos meus netos, né? Que venha frequentar o Teuto e que venha ter a mesma felicidade daqui a 10, 20, 50 anos que a gente teve de frequentar até hoje. É um grande clube, tem uma grande área, tem todas as partes assim que precisam num clube, tem uma quadra de associados muito bacana, mas tem uma lacuna que eu sempre cobro de toda a diretoria que vai se candidatar, que é uma sede social. Eu acho que um clube não é só para o Teuto, não. É uma sede social que nós não temos, a gente usa lá o restaurante ou o próprio ginásio, né? Mas é uma sede social de multiuso, para a parte social, para fazer seminários, para fazer eventos, para fazer formaturas de escolas de diversos graus, inclusive universidades. Só temos aqui praticamente o rodoviário, que é uma sede muito boa. Não estou fazendo nenhuma crítica ao rodoviário, até pelo contrário, acho que o rodoviário foi muito ousado em fazer aquela sede. Parabéns para o rodoviário. Mas o Teuto tem, na minha opinião, essa grande lacuna de não ter um espaço, uma sede, que eu chamo sede social, mas de multiuso. Não, um clube, eu acho que o clube tem que ser baseado principalmente em dois vetores muito grandes. Um é a questão do esporte, porque na realidade o clube são famílias, tem os filhos, né? E você tem que colocar os filhos também participando da vida do clube. E uma dessas questões é o esporte, né? Então quando tem por exemplo, um grupo que gosta da natação, gosta do futebol e tudo. E o outro vetor é o vetor social, porque na atividade social é que você integra todo mundo. Então você pode ter algumas sócios que vão só lá no Teuto para jogar futebol, outros vão só para a sauna, outros vão só para a sinuca, né? Mas na atividade social vão todo mundo. E a atividade social integra isso. Então eu acho que o clube ele tem duas questões que ele não pode chegar e se furtar a ter. Uma é a questão das escolinhas, né? De você chegar e fazer com que os seus filhos também se preparem, depois eles vão ser inseridos dentro da vida do clube quanto adultos e vão ser os grandes líderes do clube também depois de adulto. Então a escolinha acho que é a base principal para isso. A segunda base é você ter atividade social no clube. Então eu acho que o clube não pode prescindir de uma grande atividade social. Eu acho que o que falta hoje no clube é um pensamento mais em cima disso, porque nós investimos muito no clube na área de esportes, né? Mas a gente não investiu da mesma forma na área social. Então hoje, com essa quantidade de sítios, as famílias querem um lazer especial, então acaba que, às vezes, no fim de semana, o pessoal acaba largando o clube e indo para o sítio. E se você tiver uma base social lá, você vai ter associado ainda cada vez mais frequente no clube. O clube hoje ele tomou uma dimensão do município, ele não é um clube familiar mais como era antigamente. E atender às expectativas de todos os sócios é um compromisso muito grande, uma cidade muito grande. Você vê que o tênis hoje parece que dobrou o número de quadras quando eu fui presidente. O número de campos de futebol também dobrou. Acho que a gente precisa de mais uma piscina. Os vestiários precisam ter um maior conforto, ser ampliados. Já foram reformados, mas eu acho que precisa de mais ainda.
ele tem que crescer de acordo com a demanda dos associados. Ou então criar um limite de sócios para que o clube não fique pequeno para o número de associados que ele tem. O Teuto é a amizade que tínhamos lá, né? Antes eu jogava boliche com os alemães e depois nós fomos terapia, reunia, era um ponto de reunião de amigos. Chegava fim de semana, era garantido para reunir com os amigos, jogar, para conversar. Até negócio fazíamos no Teuto, dá muito negócio lá. Aqui é que nós encontramos com os colegas, com os amigos, conversamos, batemos papo, sentamos. Então nós temos uma convivência muito grande, social, dentro do Teuto. Eu vejo muitas pessoas que vendem a cota aqui, eu nunca mais os vejo. Somem, parece até que mudaram de Betim. E quando eles são sócios aqui, a gente tem uma convivência, encontra, bate. Então eu acho que socialmente falando, o Teuto é de uma importância muito grande para Betim, que é muitos amigos que eu fiz através do esporte aqui, através do próprio Teuto, das horas de lazer. Então a família, eu gosto demais do Teuto. O Teuto é uma frase feita, né? Mas é a casa da gente mesmo. Eu gosto muito do Teuto e aqui eu me sinto muito bem. Criei meu filho aqui também, desde pequenininho. Então essa amizade que é o que eu nasci em Betim. E às vezes quem não nasceu numa cidade pequena não sabe avaliar o que é ser conhecido e conhecer as pessoas. No clube, às vezes, tem algumas coisas que são tradição, que é difícil de mudar, mas a gente vai dando passos aí, todo mundo deu muito passo, e hoje o clube está... Eu acho que hoje o clube está excelente, tem muito para crescer, mas é um bom clube, é um clube onde eu gosto de estar. Para mim é tudo. Foi aqui que eu comecei, pra você ter ideia, foi aqui que eu comecei a trabalhar. Eu vim no interior. Eu tô emendando as coisas. Eu vim do interior, aí eu comecei a trabalhar, o meu desafio era conhecer o Teuto mais, conhecer os sócios, entendeu? Os funcionários, como funcionava. E o Teuto para mim é minha segunda casa, entendeu? 27 anos, vou fazer 27 anos que eu tô aqui, é minha segunda casa, para mim é minha segunda casa, considero, entendeu? É isso que eu tenho que pronunciar, falar, entendeu? O Teuto é um lugar de muita energia, né? De energia, de tudo. Que hoje a gente chega no clube e sente orgulho. Como o clube cresceu, como o clube está bem administrado, como o clube está bem cuidado. Eu acho isso fundamental. A gente criou um grupo, né, assim, de notáveis que estão nos ajudando a construir o plano diretor para os próximos 30 anos. Então, assim, é uma ideia muito bacana, assim, a gente resolveu olhar o Teuto e pensar o Teuto não de hoje, mas pensar o Teuto do futuro, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente está pensando, assim, a gente sabe que o Teuto precisa ser murado, é uma área de 180, 190 mil metros quadrados, nós vamos ter que murar o clube todo. Então, é um projeto, nós vamos ter que colocar sistema de segurança, de vídeo, né? Nós vamos ter um sonho do Teuto, um sonho de todos os presidentes do Teuto, que é construir a nova sede do Teuto. Então a gente está pensando esse projeto nosso de fazer essa sede de forma escalonada, sabe, modular. Então seria a sede com centro de convenções, com área de festas para casamentos, formaturas, enfim. E dentro dessa estrutura também um teatro, porque eu acho que Betim cabe um teatro, e por que não a gente fazer no Teuto? Lá nós temos estacionamento, nós temos área, né? Então, esse é um dos projetos. Tem outros projetos também que são muito bacanas, por exemplo, a gente quer apoiar os novos esportes, né? Então, o futebol feminino a gente está apoiando, a gente quer construir também uma academia, uma nova academia para o Teuto, moderna, né? A gente quer trazer os outros esportes, por exemplo, artes marciais. Então a gente precisa ter um espaço dentro do Teuto para as crianças virem e fazerem artes marciais, que é uma coisa bacana. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, isso vai ser um show também, é uma pista de caminhada que nós vamos fazer no entorno do Teuto. Então a gente já tem o projeto, nós já caminhamos lá, fizemos mais ou menos imaginando onde é que essa pista ela vai passar. Então a gente vai fazer também um trabalho de verificação das espécies vegetais
dos pássaros, que tipo de pássaro que tem lá no Teuto, aí nós vamos colocar uma plaquinha em cada árvore. Então isso tudo faz parte desse grande projeto. Vamos também definir os espaços do clube, sabe? A gente precisa definir assim, nós não podemos mais, o Teuto não cabe mais puxadinho, a gente tem que ter os espaços. Aqui vai ser a nova piscina aquecida, aqui vai ser a nova pista de caminhada, aqui vai ser o novo campo de futebol. Enfim, então a ideia desse plano diretor é exatamente isso, pensar o Teuto. A gente vê o Teuto, né, eu vejo o Teuto como assim, um projeto sustentável, né? O Teuto a gente tem que trabalhar para que o clube seja autossustentável, não dependa simplesmente dos pagamentos mensais que a gente recebe do nosso sócio. Então a gente precisa fazer parcerias, né? Nós temos que pensar Lei Rouanet, nós temos que pensar Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Incentivo ao Esporte. Eu acho assim, o Teuto nasceu para ser grande, sabe? Então eu tive essa felicidade de estar hoje à frente do Teuto, né? Quando ele completou 50 anos, ano passado, e eu penso assim, eu quero ver o Teuto, pensar o Teuto quando o Teuto fizer 100 anos. Como é que vai estar o Teuto? A gente precisa pensar nisso. Eu acho que assim, a contribuição que eu quero deixar para o Teuto é essa, é deixar essa coisa estruturada e que os outros presidentes que venham possam nos ajudar, né? Possam cada um contribuir com alguma coisa, né? Porque o Teuto, assim, eu preciso falar isso aqui, cada presidente contribuiu com uma coisa. Teve os presidentes lá que trabalharam com a infraestrutura do clube, né? Com rede de esgoto, outros construíram o restaurante, outros construíram as piscinas, outros construíram o ginásio, né? Outros construíram os campos de futebol, as quadras de tênis, enfim, cada presidente deu a sua contribuição, né? Uns tiveram assim, o ônus de ter que fazer chamada de capital, numa época difícil que o clube passou, outros tiveram que criar o sócio remido, que foi o sócio que contribuiu para o clube no momento que o clube não tinha recursos, né? Hoje não, hoje a gente está numa condição assim, bastante privilegiada, né? O clube é superavitário, mas precisa ser bem administrado. Ele é superavitário, mas a gente sabe que com os recursos que a gente administra, é impossível fazer grandes obras. Para se fazer grandes obras tem que se pensar grande. Então o nosso papel hoje é esse, é pensar grande, é pensar um Teuto futuro, um Teuto com equipe, né? Com equipe profissional, por que não, de vários esportes, por que não? O Teuto já foi grande no vôlei, já foi grande na natação, voltar a isso. E em novos esportes, pode ser o futebol feminino, a gente pode ter lá uma atleta que vai aparecer daqui a 5 a 10 anos, né? Despontar aí para o cenário nacional. As artes marciais mesmo, aqui em Betim muita gente pratica, muitos sócios, mas em academias fora do Teuto. Por isso a obra da construção da nova academia, que nessa nova academia a gente quer exatamente inserir todos esses esportes, né? Assim, eu não vou citar aqui alguns, judô, taekwondo, MMA, enfim, para que no futuro, né, a gente possa ter atletas do Teuto, né, representando Minas, representando o Brasil, e um dia falando assim, ó, né, quem sabe um dia ganhando uma medalha olímpica, falando assim, ó, eu comecei no Teuto, né? O Teuto foi o primeiro, né? Eu fui sócio do Teuto, comecei lá na escolinha. E não só sócio também não. Fazer projetos para a gente poder trazer a comunidade, o entorno do clube, fazer projetos sociais que integrem o Teuto com a comunidade, o Teuto com o município de Betim, enfim. São ideias, né? O nosso plano diretor são ideias, mas a gente espera que a gente consiga assim construir esse plano diretor de tal forma que os futuros presidentes, os futuros gestores do clube possam implementar dentro das realidades que estão a por vir, né? Porque o futuro a Deus pertence. Falar da nossa gestão, né, do presidente Rogério Jerônimo é tranquilo, né? Nós fizemos uma gestão muito transparente, uma gestão voltada para o sócio, voltado para a família Teuto, né? E como obras assim que a nossa gestão está deixando para o Teuto, acho que vale a pena a gente destacar algumas, né? Eu acho que a portaria, a reforma da portaria e da nova secretaria ficou muito bom, só recebo elogios.
realmente mudou a cara do Teuto, né? E a gente vai fazer uma homenagem a essa portaria, nós vamos dar o nome da portaria Secretaria Engenheiro Flávio Rolim, que muito nos ajudou e muito ajuda o Teuto. Outra obra também que a gente fez com bastante luta, né? A quadra profissional de areia, né? Então hoje é a melhor quadra de Minas Gerais, né? Reconhecida pela Federação Mineira. A gente traz jogos para cá, nós fizemos um futevôlei agora recente, foi um show também. Então é uma obra que a gente está deixando para o associado. Também homenageamos o seu Alípio, né? Complexo Esportivo Alípio Simão, também foi muito bacana. Outra obra também que as pessoas, principalmente o pessoal do tênis, estão muito felizes conosco, foi a reforma das 2 quadras de tênis. A gente colocou piso profissional em 2 quadras de tênis, então assim, ficaram excelentes, todo mundo adorou, né? Então acho que é mais uma contribuição nossa. Uma outra obra também que a gente terminou recentemente foi a colocação de câmeras e uma cancela de entrada no clube, né, que está dando mais segurança ao associado. Acho que é uma obra também muito bacana que a gente está deixando para o Teuto. Estamos deixando também o projeto pronto do novo parque infantil do Teuto, um sonho, né? Infelizmente eu não pude realizar esse sonho, mas os próximos presidentes poderão, porque a gente já está deixando o projeto pronto, a Nájila já finalizou, já me mostrou, eu adorei e vocês vão adorar. E um outro, assim, talvez seja um projeto, talvez o mais bacana da nossa gestão, é o plano diretor. O plano diretor, assim, ele não é visível, né? As pessoas não estão vendo, mas a gente juntou uma turma de notáveis e pensou o Teuto para os próximos 30 anos. Então, esse plano diretor, né, também assim, é um projeto que o sócio pode ter acesso a ele, está lá na secretaria, ele vai sair no nosso jornal agora que nós vamos lançar. Então, ele vai mostrar exatamente as ideias que nós tivemos, aonde vai ser a nova sede do Teuto, aonde vai ser a pista de caminhada, né, ao redor do clube, o complexo aquático, a nova piscina infantil, enfim. Eu acho que esse plano diretor realmente eu acho que é um destaque da nossa administração. No mais, a gestão também, né? Nós fizemos uma gestão muito equilibrada, trouxemos profissionais para trabalhar na secretaria. Hoje a gente sabe quanto que o clube recebe, quanto que o clube gasta, quanto que o clube poupa, aonde que a gente gastou mais com manutenção, né? Demos uma atenção muito grande para manutenção também. E nas organizações também de eventos, eu acho que nós fizemos um trabalho bacana, carnaval, né? Nos 2 anos de mandato a gente teve o carnaval, mantivemos a festa junina, festa de futebol é um sucesso do Teuto, o Betim inteiro quer estar na final do Teuto, quer estar, né? Porque um show realmente é uma festa diferenciada e nós conseguimos manter e melhorar a festa. Hoje também a gente só recebe elogios. Então, no mais é isso, eu acho que foi uma gestão com muitas pessoas nos ajudando, uma diretoria que me ajudou muito, né? Alguns diretores ajudaram mais, mas um trabalho maravilhoso de equipe, né? E eu entrego o Teuto hoje com toda a tranquilidade do dever cumprido. Então, entrego o Teuto hoje saneado, com dinheiro no caixa, estruturado, né? Mais estruturado, assim, mantive o Teuto, ele já é um clube estruturado, então estou muito feliz com isso e espero que os próximos presidentes do Teuto possam ter essa mesma alegria que eu estou tendo de estar entregando o Teuto com obras e no caminho certo. No mais, é um agradecimento a todos aí, muito obrigado a todos aí, a todos que nos ajudaram. Obrigado, família Teuto. E as conquistas foram muitas. Hoje, são mais de 4.000 sócios, 5 campos de futebol society, quadra de areia, 4 piscinas, complexo de tênis com 7 quadras, campo infantil, uma quadra poliesportiva, 4 quadras de peteca, restaurante, ginásio,
academia, fisioterapia e pilates, salão de festas e jogos, escolinhas de todos os esportes, pista de caminhada, 8 quiosques, 3 saunas, playground, estacionamento. Cada canto com a marca da união de tantos gestores que fizeram a história do Teuto Esporte Clube. Uma história que continua a ser contada todos os dias, na participação de cada sócio, no empenho de cada presidente, na dedicação de todos pelo crescimento do clube e no orgulho de fazer parte da família Teuto.